Vamos falar sobre criança que não come? Eu tenho tantas mães que me dizem: ai, Julie, tu fala só para as mães que estão começando a introdução dos alimentos, né? Meu bebê já tem 1 ano e pouco, já tem 2 anos, e eu preciso que tu fale comigo também, porque o meu bebê não está comendo, né? Então tem várias situações e muitas vezes a gente precisa, né, entender o que está acontecendo com essas crianças, um pouco dessa seletividade, né, desse não querer comer, às vezes começa ali com 6, 7 meses, mas muitas vezes começa um pouco mais tarde. E realmente eu acho que quando a criança não come, eu também sou mãe, né? Quando a criança não come, eu acho que é uma das piores dores da mãe, né? Acho que é uma das piores coisas que acontece. Eu acho que só perde quando eles estão doentinhos, né? Quando eles estão doentinhos, pra mim, febre é um negócio que me desestabiliza. Então, quando o Pedro teve febre, assim, eu fico bem preocupada, sabe? Mas acho que em segundo momento, né, quando eles não estão doentinhos, o que mais preocupa os pais é ele não comer, né? É tu querer ter o desejo de fazer uma alimentação saudável, tu ter o desejo de ver teu filho crescer. Muitas vezes eles não ganham peso, muitas vezes perdem peso e eles não comem, aí vira assim, ah, meu Deus, o que que eu faço, né? Então acho que esse é um assunto muito legal que olha, muitas mães passam por isso. Eu também passo por isso muitas vezes. O Pedro está em plena fase da seletividade. Temos dias muito bons, temos dias um pouco mais agitados, né? Mas é importante saber levar. E vou conversar um pouquinho com vocês para vocês conseguirem levar essa fase de uma forma um pouco mais leve, né? E, gente, essa questão do não comer, ela acontece em muitos momentos, né? Ela pode acontecer lá antes de começar a introdução dos alimentos, né? Quando daqui a pouco tu tem que começar uma mamadeira com alguma fórmula e o bebê não começa a não querer. Ou ela começa na introdução dos alimentos, né? Começa ali, comecei a oferecer as papinhas, comecei a oferecer os alimentos e ele recusa, e eu não sei mais o que fazer, né? Pode ser uma fase que começa isso. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, que dependendo do jeito que tu leva esse início da introdução dos alimentos, essa criança ela pode reagir muito bem, ou tu pode piorar, ou tu pode causar uma seletividade que nem estava acontecendo. Então é importante saber o porquê das coisas, né? Muitas vezes, né, a criança maior, a mãe fica correndo atrás da criança pela casa, né? A criança tá correndo, tá brincando, e tu diz, meu Deus, pelo menos ele vai comer alguma coisa. Então a mãe fica enlouquecida correndo atrás da criança, né, com a colher para ver se ele come alguma coisa, para os maiorzinhos, né, que já correm. O bebê, muitas vezes acontece o bebê comia bem na fase das papinhas, eu escuto muito isso, tá? Meu bebê comia bem quando eu dava papinha, só que quando eu comecei a aumentar a consistência, quando eu comecei a cortar em pedacinhos, ele fazia ânsia, ele vomitava, ele já começou a não aceitar. E aí daí pra baixo foi ladeira abaixo, né? Daí pra frente foi ladeira abaixo. Isso é uma coisa que acontece muito. Muitos ficam seletivos porque passaram um tempo doente, né? Às vezes eles ficam doentinho uma vez, aí daqui a pouco fica uma semana bem, daqui a pouco fica doentinho de novo, toma antibiótico, né? Toma uma medicação que tira esse apetite. O próprio estado, né? Quando eles estão doentinhos, eles ficam sem apetite. Aí muitas vezes é liberado, né? Alguns alimentos porque ele precisa comer alguma coisa e realmente quando eles estão doentinhos, gente, muda tudo, tá? Muda tudo, é muito mais aceitação, é outra situação. Eu posso fazer uma live um dia só sobre criança doentinha, tá? Só que o que acontece? Muitas vezes eles ficam doentes e a mãe tem a dificuldade de voltar para a rotina normal. Então, Juliana, ele comia bem, mas daí ele ficou doente uma vez, duas, aí eu liberei a TV, daí eu liberei para ele comer biscoito e daí para frente eu não consegui mais voltar atrás e ele nunca mais comeu bem. Isso também é um marco que pode acontecer, né? Eu acho que assim, ó, o top, tá? O que mais acontece quando se fala em bebê que não come, em seletividade, é assim, entre 1 e 2 anos de idade, em algum momento, ele tem 1 ano e 4, 1 ano e 5, 1 ano e 10, e de um dia para o outro ele simplesmente parou de comer, né? Que se aconteceu com alguém aí, né, levanta a mão, né, se
se o teu bebê simplesmente de um dia para o outro resolveu não comer algum alimento ou resolveu não comer mais nada, tá? Isso acontece bastante. Tanto acontece que assim, ó, se tu é uma mãe que tem um filho seletivo, as mães com filho seletivo, aqueles bebês que não comem bem, assim, há algum tempo, elas têm uma lista. Esse é o tipo de assim, ó, pra quem tem filho seletivo, tá? Quais são os alimentos que o teu bebê come? Geralmente a lista tem uns 10 alimentos, 12, né? E a mãe sabe de cor essa lista toda, porque são os únicos alimentos que essa criança aceita. Então imagina como é frustrante, como é angustiante, né? Como é trabalhoso tu fazer uma refeição e saber que tu vai sentar na mesa, tu já senta na mesa assim, apreensiva, porque meu Deus, ele não vai comer, aí vai ter briga na mesa, aí provavelmente eu não vou conseguir jantar direito. E aí muitas vezes, eu entendo vocês, tá? Muitas vezes como mãe a gente tá cansada. E aí o que a gente faz? Tu já sabe que ele não vai comer alguma coisa. Aí tu já faz alguma coisa que ele gosta para te pelo menos poder sentar na mesa e comer. A gente perde as forças de vez em quando. Eu não tô aqui para julgar vocês, tá? Acontece muito, tá? Não é privilégio, né, de poucas. Acontece muito essa questão de desanimar, sabe? De cansar em algum momento, né? Porque, poxa, o que tu mais quer que teu filho coma? E tu faz e não come, né? E aí, então, como fazer para o meu filho comer? Né? Muitas dessas situações acontecem, mas então como fazer para ele comer? O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que assim, ó, a gente não vai fazer o nosso filho comer de maneira nenhuma, tá? Como fazer meu filho comer? A gente não faz ele comer, tá? A gente ensina ele a comer. Muitas coisas assim ficam muito claras que são aprendidas, né? O bebê ele aprende a engatinhar, o bebê aprende a caminhar, o bebê aprende a falar. Só que muitas vezes a gente esquece que ele aprende a comer também, né? Então e a gente tem que ensinar ele a comer certinho desde o início. Talvez ele não vá comer tão certinho desde o início, mas aos poucos ele vai aprendendo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Quando a criança, ela tá aprendendo as primeiras palavras, ela tá ali, né, com 2 aninhos, tá começando a formar uma frase, né, tá começando a imitar tudo que a gente fala. Se tu ensinar para ela que sapato é papato, por exemplo, né? Toda vez que falar, vamos colocar o papato, filho, vamos sair para passear, então vamos colocar o papato. Ele vai aprender que a palavra certa é papato. Concordam? Então, o que acontece? Por mais que o nosso filho, ele fale papato, a gente vai continuar falando, filho, vamos colocar o sapato para sair, né? Um exemplo, né? A gente continua falando a palavra certa, em algum momento ele vai dar o start e ele vai falar sapato. Então, a nossa responsabilidade como pais é ensinar o correto, não ficar, porque a gente acha que ele não vai entender, ficar falando a palavra incorreta, por exemplo. É a mesma coisa com a alimentação. O Pedro, meu filho, ele vai fazer 5 anos agora. E ele teve toda uma fase, até pouco tempo atrás, ele não conseguia falar o R pequeno, sabe? Amarelo, ele falava, amarelo. E aí, a gente sempre falava amarelo. Por mais que a gente sabia que ele não conseguia falar o R, a gente sempre repetia a palavra correta. E assim, ó, de um dia para o outro, de repente, ele chegou em casa e falou amarelo. Nossa, eu quase morri, né? Eu gravei, bem coisa de mãe, né? Então, quer dizer, em algum momento ele vai fazer certo. É a mesma coisa na alimentação. Talvez tu tá no início da introdução dos alimentos, ele tá estranhando, ele tá recusando, ele tá fechando a boca, ele pode fazer náusea, né? Mas a tua responsabilidade como mãe é continuar expondo ele àquele momento, continuar expondo ele àquela refeição, não forçar a comer, mas expor ele àquela refeição. Por quê? Porque em algum momento vai dar o start, ele vai começar a comer. É a mesma coisa. A gente fala a palavra correta e aos poucos eles aprendem a falar a palavra correta, né?
E isso pode acontecer em vários momentos. Eu tô falando do início da introdução dos alimentos, mas, por exemplo, quando tu vai evoluir a consistência dessa papinha, tu vai começar a servir em pedaços um pouco maiores, também vai ter mais um momento de transição que ele podia estar comendo muito bem, ele pode diminuir a quantidade que ele está comendo, pode começar a fazer ânsia, né? Que na verdade é o reflexo de gag, mas ele é muito parecido com uma ânsia, né? O bebê ele pode reagir de uma forma inesperada e aí tu tem que esperar que ele reaja de uma forma diferente porque aconteceu uma mudança, né? A gente não pode esperar que ele simplesmente vai sair fazendo. A gente tem que compreender. Daí o que acontece? Quando a gente não compreende que ele está passando por uma nova etapa, ou a gente força, né? E não compreende que ele está num aprendizado, ou a gente volta para trás. Só que toda vez que tu regride em alguma coisa que ele já estaria pronto para fazer, tu tem o dobro do trabalho para voltar, para ir para frente de novo. Então sempre tem esse cuidado. Meu filho está reagindo de uma forma diferente. O que está acontecendo? Aconteceu alguma mudança? Tá chegando um maninho? Ele começou a ir para a escola infantil? Ele ficou doentinho? Tá saindo dente? Tá acontecendo alguma coisa? Que eu tenho que ter um pouco mais de paciência, eu tenho que entender um pouco melhor, que talvez por alguns dias ele não coma tão bem quanto ele comia. Tem que sempre parar para pensar nisso, tá? O segundo ponto que a gente tem que pensar quando a gente fala em como fazer o meu bebê comer, né? Como ensinar o meu bebê a comer, é pensar como são esses primeiros momentos da criança. Como são esses primeiros 1000 dias da criança. Né? O que são esses primeiros 1000 dias? Há um tempo foi descoberto, né? Foi comprovado cientificamente que esses primeiros 1000 dias da criança, ou seja, os 270 dias da gestação, todo o primeiro ano e mais os 365 dias até eles completarem 2 anos, eles são extremamente importantes e decisivos para muitas coisas que vão acontecer na vida da criança. Quando se trata de alimentação, esses primeiros 1000 dias, eles são decisivos para a formação dos hábitos alimentares. Ai, Juliana, que frescura, né? Nossa, a criança nem entende. Gente, a criança é uma esponjinha. Pensa em tudo que o teu filho aprendeu ou está aprendendo até ele ter 2 anos de idade. Ele aprende a respirar quando ele nasce. Ele aprende a mamar. Ele aprende a comer. Ele aprende a rolar. Ele aprende a engatinhar. Ele aprende a caminhar. Ele aprende a falar. Ele aprende a comer. Ele aprende o que é comida. Se tu ensinar para ele nesse momento, onde ele tá como uma esponjinha sugando tudo que vem, que comida é biscoito, e é mamadeira, e é miojo, e é massa sem molho, ele vai entender por comida isso, porque, gente, tu é a pessoa que ele mais confia no mundo. Antigamente se tinha muito essa noção, tá? Que criança pequena não entendia. Então eu ouvia muitos pais falando assim, quando ele tiver 7, 8 anos, aí então ele vai entender melhor, então ele vai comer melhor. Gente, doce ilusão, tá? Criança com 7, 8 anos que vem comendo mal desde pequenininho, olha, dá para reverter, mas dá um trabalho, mas 10 vezes maior do que tu reverter uma seletividade de uma criança com 1 ano e meio, com 2 anos, com 3, 4 anos. Ela está muito mais disposta a aprender nesse período. Ela está num outro ritmo de crescimento. A criança com 7, 8 anos, ela já está mais estabilizada no crescimento. Ela já tem menos apetite. Bom, aí vira, né? É outra história também. Então, assim, ó, esses primeiros 1000 dias são uma janela de oportunidades. O que é janela de oportunidades? É uma lacuna do desenvolvimento da criança, onde se ensina tudo que a gente ensinar, eles vão aprender. Aproveitem essa oportunidade. Se o teu filho não está comendo bem, ele tem 1 ano, 2 anos, cara, aproveita. Tem que resolver, não, né? Tente resolver, procure informação para resolver isso agora. Não espere ele ter 5, 6 anos. Resolve agora, tá? Por quê? Porque dentro desse período, ele está vivendo as primeiras experiências alimentares dele. As primeiras experiências começam lá na barriga, tá? Porque já está provado que o bebê, ele sente nuances, ele sente aromas do líquido amniótico, né? Flavors, que se chama, né? Então, numa tradução mais para o português, assim, seria aroma, né? O que seria mais aproximado. Ele sente
sensações de sabor já no líquido amniótico. Depois tem o aleitamento, né? O leite materno, ele muda de sabor. O leite materno não tem sempre o mesmo sabor. Ele muda as nuances, ele é mais adocicado, mais salgado em alguns momentos, então ele não tem sempre o mesmo sabor. A criança que mama somente fórmula, somente, não assim, toma peito mais a fórmula complementar. Aquela que está somente na fórmula, tudo bem. Só que tu tem que já ter na tua cabeça, quando tu iniciar a introdução dos alimentos, que o teu bebê, ele sempre sentiu o mesmo sabor. Então, ele pode ter um pouco mais de dificuldade na introdução dos alimentos quando ele sentir sabores diferentes. Então, tu tem que ter um cuidado redobrado. Depois da introdução dos alimentos, ele vai... Gente, pensa assim, quando ele começar a comer, ele tem que provar tudo. A gente conhece uma gama, como adulto, a gente conhece uma gama de alimentos, né? São poucos alimentos que a gente nunca provou, né? A criança, ela prova tudo. Então, é muito aprendizado até os 2 anos. O máximo de alimentos diferentes que tu puder dar nesse período, melhor. Mesmo que daqui a pouco, com 2 anos, ele entre numa fase de seletividade, que a gente vai falar um pouco mais, que às vezes eles reduzem a variedade de alimentos deles, mas aquela memória vai ficar. Isso que importa, tá? Vamos seguir adiante. Só para vocês entenderem o quanto é importante esse primeiro momento, assim, né? E o quanto é importante aproveitar até 1 ano de idade, né? Essa criança, esse apetite maior, né? Lembra que muitas mães têm essa questão. Ele comia bem até 1 ano, 1 ano e meio, depois ele começou a comer menos, tá? E isso acontece por quê? Porque do 0 a 1 ano, a criança passa por um estirão de crescimento, é o maior estirão do crescimento da vida dela. Pra te ter uma ideia do quanto ela cresce, bom, tu vê, né, pelas roupinhas do teu bebê que escapa de um dia pro outro, né? O bebê, no primeiro ano, do 0 a 1 ano, ele ganha 25 centímetros. Do primeiro pro segundo ano, até ele fazer 2 aninhos, ele já ganha só 12, é a metade. De 2 a 3 anos, ele ganha 10. E de 3 a 4 anos, ele ganha 5 a 7 centímetros. Olha como diminui, né? Então, o que acontece? Não dá para te comparar a quantidade que teu filho come com 2 anos, com 3 anos, com a quantidade que ele comia com 10 meses. Talvez diminuiu. Por quê? Porque diminuiu esse estirão do crescimento. Lembra quando tu era, daqui a pouco tu lembra quando tu era adolescente. Adolescente tem muita fome porque tá passando por um estirão do crescimento. Quando tu tava grávida, tu sentia mais fome porque tu tava num momento de crescimento, tu tava alimentando outra pessoa também, né? Então, o que acontece? Um dos motivos do bebê simplesmente parar de comer com 1 ano e meio, 2, geralmente é nessa janelinha aí de 1 ano e meio, 2, é porque ele reduziu a velocidade de crescimento dele, ou seja, ele sente menos fome. Só que aqui, por que é super importante tu saber isso? Porque aqui as mães cometem um erro muito grande. Por não saber, muitas vezes, que diminuiu a velocidade de crescimento, que é normal diminuir esse apetite. Ele começa a comer muito menos, né? Ele começa a comer metade do que ele comia, ele começa a comer 1/4 do que ele comia. Aí a gente começa a ficar preocupada como mãe. Hoje ele não comeu bem. Mas daí ele não comeu bem no almoço, então eu vou dar um iogurte. Daí ele não comeu o lanchinho bem, que era fruta, então eu vou dar mais um biscoito. Daí ele não comeu bem, então eu vou colocar uma farinha láctea na mamadeira. E a gente mesmo, como mãe, acaba acrescentando coisas à alimentação dele, calóricas, energéticas, que vão tirar mais ainda o apetite dele quando for o momento de sentar na mesa para comer. Então, por isso que é importante tu saber. De 1 a 2 anos, reduz a velocidade de crescimento, eles sentem menos fome. Tem uma outra coisa que acontece com 2 anos, próximo aos 2 anos, que também contribui para a redução do apetite, tá? Que é, além dessa questão da diminuição da velocidade de crescimento, é o aumento da independência deles, tá? Esse aumento da independência diminui o interesse e o consumo de alimentos. Ele já sabe comer, ele não está interessado em comer.
porque ele já aprendeu a comer. Só que ele está aprendendo 1000 coisas, ele está independente, ele sabe caminhar, ele está sabendo falar, ele quer explorar o mundo, ele quer saber outras coisas, ele aprendeu a brincar com 2 anos de idade, próximo a isso, né? Então, o que acontece? Também aí começa a questão é aqui que as mães começam a correr atrás das crianças pela casa. Porque como ele está nessa questão da independência, que também é chamada de adolescência do bebê, ou terrível two, né? Eles têm uma dificuldade, por causa dessa independência, de ficar sentado na mesa. Então, o que acontece? De repente, o teu filho não quer mais ficar sentado no cadeirote, tu coloca ele no cadeirote, ele começa a chorar, tu prende ele no cadeirote, vira um escândalo. Aí ele já não quer comer porque ele tá chorando, porque ele tá irritado, ele quer sair, ele quer sair daí. Aí quando tu não tira ele daí, ele começa a enlouquecer. Aí o que acontece? Bom, então eu vou colocar um tablet, um vídeo para ele ficar sentado no cadeirote. Muitas vezes acontece isso. Eu não estou julgando, estou dizendo que são coisas que acontecem. Vou dar uma comida que ele gosta mais, né? Uma guloseima, alguma coisa para ele ficar sentado. Só que existem outras maneiras. Tu não precisa nem correr atrás dele pela casa e nem colocar uma distração para ele no cadeirote. Tu sabe que ele tem um interesse, ele tá num salto de desenvolvimento, tá? Que ele aprendeu a explorar um mundo diferente. Tem que respeitar isso. Isso é uma fase, isso dura pouco tempo. Se a gente sabe lidar com isso. Então é o momento de brincar de piquenique. Então daqui a pouco, se tu tem tempo no final de semana, num lanchinho, coloca a toalha no chão com ele, senta com ele. Ele vai gostar muito mais do que ficar ali preso, né? É o momento de comprar aquela mesinha de criança, sabe aquelas mesinhas que a gente coloca para eles pintarem com a cadeirinha pequenininha? Daqui a pouco ele vai comer melhor ali, né? Porque daí, daqui a pouco ele levanta da cadeirinha, ele vai dar uma volta, ele volta para a mesa, ele vai para a cadeirinha, ele vai dar uma volta, ele volta para a mesa. Isso vai durar pouco tempo, tá? Então, o que eu tô falando? Não é para deixar a criança comer em outro lugar porque ela não quer ficar na mesa. Mas, então, tu não vai correr atrás dele pela casa, tu não vai deixar ela comer no sofá, tu não vai colocar distração, mas é mais um marco que acontece, que se tu souber lidar com essa fase, tu vai passar por ela bem. Se tu não souber lidar com essa fase, vai piorar. Vai piorar porque daí tu começa a dar compensações e essa criança começa a entender, né? Que tem comidas diferentes que são mais saborosas, que dão mais energia para ela, que ela se satisfaz mais rápido. Outra coisa super importante, que também tem a ver com essa questão da diminuição do apetite, é que muitos pais se apavoram porque ele começa a comer menos. Só que a gente tem que lembrar que a criança tem um sensor de saciedade ativo, ou seja, ela sabe se autorregular muito bem, coisa que a gente como adulto não sabe mais. A gente como adulto, mesmo estando sem fome na hora da janta, a gente vai lá e senta e come porque sabe que é um horário de comer. Se a gente mesmo sem fome, a gente vai comer por gula, a gente vai comer porque brigou com o marido, a gente vai comer porque se estressou no trabalho. A criança não faz isso. A criança come quando tem fome e enquanto ela tem fome. Isso é super importante, a gente respeitar o quanto ela quer comer. Mesmo que seja muito menos do que a gente espera. E geralmente é, né? Aí o que acontece aqui? Também começa essa questão, né? Ele tá comendo menos, então eu vou compensar com algumas coisas para ele comer mais, eu vou distrair ele para eu colocar uma colherada na boca dele para que ele coma o quanto eu espero que ele coma. Aquela questão que a gente, quando era criança, na nossa geração, aprendeu que é pecado sobrar no prato, que tem que raspar o prato, que é pecado jogar comida fora. Gente, isso não tá certo mais. Hoje se sabe que não tá certo. Por quê? Porque serve menos pro teu filho se tu não quer que ele sobre no prato. Mas não cobra ele de comer tudo. Muitas vezes os pais servem um pratão pra criança. Aí ela nunca consegue comer tudo, né? Aí ela se sente até frustrada, porque ela nunca consegue te agradar. Porque, gente, gurias, convenhamos, tá? A gente consegue disfarçar a cara como mãe, quando o nosso filho bate um pratão, a gente fica, nossa, mega orgulhosa. Aí o nosso filho não comeu o prato todo, automaticamente a cara não fica tão boa.
A gente acaba fazendo uma cara assim de decepção, né? Então, se a gente serve muito a criança, serve um prato muito grande para ela e ela nunca consegue dar conta desse prato porque ela come menos do que aquilo, tu tá sempre dizendo com a tua fisionomia que ele não é bom o suficiente, que ele não conseguiu te agradar. Então, vai acontecer duas coisas. Ou ele vai ficar frustrado achando que nunca vai ser bom, ou ele vai começar a comer mais para te agradar. E aí acaba com aquele sensor de regulação do apetite que ele tem muito ativo. E aí começa a gerar outras coisas que daqui a pouco se tornam obesidade. Tá? Olha como tudo tem a ver, né? Mutando, essa coisa comportamental assim é fascinante, né? E são atitudes simples que a gente toma no dia a dia que fazem toda a diferença. É só a gente prestar atenção no nosso filho. Olha só que legal essa questão da autorregulação, que foi provada que as crianças têm essa autorregulação, esse sensor de apetite. Foi feito um estudo, tá? Foi falado desse estudo dentro de um estudo de revisão do César Victor, que é das maiores autoridades quando se fala de alimentação infantil no Brasil, de um estudo onde eles serviam para bebês fórmula infantil, tá? Os bebês tomavam fórmula, eles fizeram um experimento. Eles serviam a fórmula mais diluída, tá? Com uma quantidade maior de água e menos de pó, mais diluída, e a fórmula mais concentrada, com mais pó e menos água, tá? E eles comprovaram com esse estudo que as crianças que recebiam a fórmula diluída tomavam um volume maior e aquelas que tomavam a fórmula concentrada tomavam um volume menor, provando que existe esse sensor de saciedade, que as crianças conseguem se autorregular. Isso é muito legal, né? Outra coisa que é importante saber é que o choro do bebê nem sempre é fome. Ah, isso é só com o bebezinho? Não, não é só com o bebezinho, né? A criança está em aleitamento materno, tem a questão da livre demanda, ok? Mas desde o início é importante tu interpretar os choros do teu bebê, né? Se não, e até quando a criança vai crescendo. Ah, tá chorando, vai pro peito. Tá chorando, vai pra mamadeira. Tá chorando, é maiorzinho, vai comer um biscoito. Tá chorando, vai comer uma fruta. Tá chorando, vai comer outro biscoito. Tá chorando, vai comer madeira. O que tu tá ensinando pro teu filho? Talvez esse choro não era fome. A gente, como mãe, tem essa questão de olhar, de conhecer os sinais do bebê para ver se aqueles sinais realmente são de fome, né? Se ele não tá chateado, se ele não tá incomodado com a roupa, tá com frio, tá com calor, tá com tédio, ele tá cansado, enfim, ele tem alguma situação. Talvez ele quer um abraço, ele quer ficar pertinho de ti, ele quer que tu dê atenção para ele, enfim, N situações fazem a criança chorar. E nem sempre é comida. E se todas as vezes a gente responder o choro com comida, a gente está ensinando que todas as frustrações dela serão resolvidas com comida. O que vai acontecer com essa criança quando ela crescer? Ela vai aprender como adulto, né? Ele vai dizer assim, eu estou frustrado, eu vou comer. Eu estou chateado, eu vou comer. Isso muitas de vocês podem se identificar com isso. É um dos maiores problemas, né? De quem tem ansiedade, de quem não consegue, né? Se tem compulsão alimentar, né? Como adulto. Outro marco importante é a questão da introdução dos alimentos, né? Esse período, as primeiras ofertas do alimento, o primeiro mês ali que tu tá oferecendo alimentos, do 6º para o 7º, é um mês crucial. Porque dependendo da reação dos pais, tu vai estar dando experiências positivas, de confiança, que tu respeita o apetite dele, que ele só vai comer o que ele quiser, né? A quantidade que ele quiser, que tu não vai forçar aquela colher na boca dele, tu não vai ficar fazendo aviãozinho, que tu não vai ficar colocando o tablet, colocando a TV para ele se distrair, daí quando ele abre a boca, tu coloca a colher dentro da boca dele. Vocês iam adorar, né? Imagina vocês estão distraídas vendo o seriado lá de vocês, aí vocês abrem a boca e alguém vem e coloca uma colher na boca de vocês, né? Isso gera experiências negativas com a introdução dos alimentos, tá? Isso gera medo, gera insegurança na criança. E aí isso pode dificultar a aceitação dos alimentos a partir daí. Outra situação que dificulta a aceitação dos alimentos é começar antes do tempo a introdução dos alimentos.
Ai, mas eu comecei com 4 meses e ele comeu. Beleza. Beleza não, né? Tipo, aparentemente beleza. O ideal é começar com 6 meses. Tu começou com 4 e ele comeu? Vamos prestar atenção como é que ele comeu? Ele tá abrindo a boca? Ele tá indo até a colher? Provavelmente, tu tá colocando a colher dentro da boquinha dele, porque ele ainda não consegue fazer esse movimento, né? E a comida tá escorregando dentro da boquinha dele. Então, ele acaba deglutindo porque tá aí na boca dele, né? E aí, o que assim, mas ele comia tão bem com 4, 5 meses e agora com 7 meses ele começou a recusar os alimentos. Muitas vezes acontece isso porque ele começou antes do tempo, de uma forma onde ele era passivo nessa introdução dos alimentos. O que é ser passivo? Ele não estava ele não estava participando, ele estava colocando uma comida na boca dele e ele estava comendo. Nem conseguia dizer o quanto ele conseguia comer, nem conseguia fazer movimentos de recusa porque ele ainda não tinha condições de fazer. Muitas vezes ele está deitado, o que dificulta mais ainda esses movimentos de recusa. E aí o que acontece? Quando começa antes do tempo, quando eles aprendem a fazer movimento de recusa, quando eles aprendem a fechar a boca, aí eles fecham. Então pensa se talvez não aconteceu isso, tá? Lembra, tudo que eu tô falando não é para culpar ninguém, não é para julgar ninguém. Como mãe a gente não é perfeita mesmo, mas se vocês identificarem onde está a questão, é o melhor ponto para começar a melhorar a partir daí. Tá? Mas essa eu escuto muito, né? Tudo bem, Juliana, ele não come fruta, ele não come verdura, ele não quer comer na mesa, mas biscoito ele come. Chocolate ele come. A vovó deu um pirulito e ele comeu. Né? Isso já aconteceu com vocês? Então, isso é uma dúvida, né? Que assim, nossa, Juliana, parece que ele sabe que é guloseima. Parece que ele sabe que é uma coisa boa. Boa, né? E eles realmente entendem como bom. Olha só que legal que é isso, né? O bebê, toda criança quando nasce, ela nasce, a preferência pelo sabor doce e salgado, tá? Ela é inata na criança. O que é isso? Nasce com a criança. Ela nasce com a preferência ao sabor doce e salgado. Vem de fábrica, tá? Já os sabores amargo e azedo, eles costumam rejeitar porque eles têm que aprender a conhecer esses sabores. Então, eles estão sempre mais propícios a aceitar o doce e o salgado, mais o doce ainda, né? Porque ele tem mais pontos na língua, a gente tem mais pontos na língua para reconhecer o sabor doce do que o salgado. Por isso que o doce geralmente é mais aceito que o salgado. E os sabores amargo e azedo, eles têm que aprender a comer. Primeiro ponto, tá? O que acontece? A criança, ela sente uma sensação ruim quando ela tá com fome. Ela identifica, ela identifica uma sensação ruim naquele corpo que muitas vezes ela não sabe que é fome, né? Ela tem uma sensação ruim e ela vai chorar, ela vai, né? Vai dar sinais que ela tá com fome. Quando ela come, ela sente uma sensação boa de saciedade, tá? Quando ela come, ela se sente bem. Então, aquilo traz uma sensação boa para ela. Sempre que um alimento ele tem uma alta densidade energética, ou seja, ele tem muitas calorias, ele tem muita energia, ele sacia a fome rápido, tá? Eles são vistos pela criança, o cérebro da criança identifica como, opa, matou minha fome rápido, me deu uma sensação boa rápido, então esse alimento é bom. Entenderam? Ok. As crianças, então, elas são programadas para gostar de comidas ricas em açúcar, rica em sal, pelo sabor doce e salgado, ricas em gordura, porque vai ter mais energia, né? Então elas são programadas por causa das sensações que elas têm, que satisfaz elas rápido, a gostar de comidas doces, salgadas, com gordura e com alto valor energético, tá? Vulgo guloseimas, tá? O que acontece? Lembra do sabor amargo e azedo que elas têm que aprender a comer? Você conhece alguma coisa que tem sabor amargo e azedo? E que tem poucas calorias? Que demoram mais para te satisfazer? Quando tu tá com fome, tu tem vontade de comer
Um bolo ou uma maçã? A maçã até, né, ela é mais docinha, mas ela tem um azedinho ali. E ela não vai te matar a fome imediatamente. E a criança identifica isso. Então, o que acontece? O sabor azedo, o sabor amargo e alimentos que têm uma baixa densidade energética, eles identificam como, opa, esse aqui não mata tanto a minha fome. Então, eles têm uma dificuldade a mais para aceitá-los. É por isso que quando tu dá um biscoito, ele come, e quando tu dá fruta, ele prefere o biscoito. Entendeu? Mas não é por isso que a gente vai desistir, porque a gente tem a responsabilidade como pais de ensinar eles a conhecer esses sabores também, tá? E aí eu vou te pedir uma pergunta para vocês. Vocês acham que as indústrias que produzem alimentos para criança, elas não sabem disso? Elas não sabem que a criança gosta fisiologicamente que ela está mais propícia a aceitar alimentos que são doces, salgados, com alta densidade energética? É claro que ela sabe, né? E aí ela lança produtos com, o bolinho do Bob Esponja, o bolinho da Mônica, a bolachinha tal. É claro que a criança vai gostar, né? Às vezes é uma competição desleal até. Mas a gente tem, como pais, que ensinar os dois lados, tá? Outra coisa que acontece é assim, Juliana, mas eu tento de tudo. E ele não quer nem experimentar. Né? Ele não aceita experimentar, ele faz um escândalo se eu quero que ele experimente alguma coisa. Nossa, é assim, ó, é uma briga para comer um pedacinho de melão, né? Uma fruta que daqui a pouco ele não comeu. Isso se chama, esse medo de experimentar, se chama neofobia alimentar. Isso não é uma doença, tá? Isso é uma defesa do corpo. É um fator de proteção, é fisiológico, tá? Vem lá dos tempos das cavernas, assim, veio, né? Com a evolução que é fisiológico, é um fator de proteção do corpo para impedir que se coma algo que não seja comestível, que se coma algo que esteja estragado ou aparentemente intoxicado. É uma defesa do corpo. Então, o que acontece? Juliana, então como é que eu vou fazer o meu filho comer, né? Neofobia, novo, fobia, medo do novo, medo de alimentos novos. Como eu ensino uma criança a comer? Como eu dou condições para ela querer provar um alimento? Ela só vai comer o que ela conhece. Tá, mas como é que ela vai conhecer se ela não quer provar? Te vendo comer. Ela vai ter aquele alimento como conhecido. Ela vai ver a família comendo aquele alimento. Ela vai comer fruta se ela estiver comendo fruta. Ela vai comer brócolis se ela estiver comendo brócolis. Ela vai comer tomate se ela estiver comendo tomate. Não no primeiro momento, mas aquilo vai se tornando familiar. Outras maneiras de fazer a criança conhecer um alimento é deixar ela pegar na mão, deixar cortar no meio, mostrar como é que é dentro, deixar ela apertar, deixar ela cheirar. Juliana, mas eu dou uma bananinha na mão dele e ele só fica apertando, só fica cheirando, mas ele não come. Isso é um primeiro momento. O bebê vai colocar na boca o que ele se sentir seguro para colocar na boca. Então, primeiro momento, ele vai segurar, ele vai apertar, ele vai se lambuzar, em algum momento ele vai colocar o dedinho na boca, vai sentir o gosto. E aí, conforme ele vai se sentindo seguro com aquilo, ele vai comer. Então, se tu tá com um bebê que só tá segurando na mão, só tá apertando algum alimento e não tá levando a boca, ou ele leva a boca e come só um pedacinho, você está no caminho certo. É só dar mais um tempo para ele, tá? Se tu quer que o teu filho coma frutas, você tem que comer frutas na frente dele. Não é comer fruta assim, filho, que delícia que tá essa laranja. Nossa, a laranja tem vitaminas. Não é assim. É comer como se fosse uma coisa natural. É uma coisa. Comer é um ato natural, não é? Não precisa ficar fazendo festas. Come, ele vai te ver comer, ele vai ver como é que é, em algum momento ele vai aceitar, tá? Aí o que acontece também nessa fase da seletividade, né? Meu filho não. Eu dei cenoura pro meu filho comer, ele não gostou da cenoura, tá? Ou daqui a pouco, vamos falar um pouquinho mais pra frente, tá? Meu filho comia tudo bem, aí ele tá com 1 ano e meio e ele resolveu que ele não gosta mais de cenoura, tá? Ele começa a selecionar alguns alimentos e ele não gosta mais de cenoura. Aí a gente às vezes esquece de oferecer a cenoura de novo.
Tu viu que ele não gostou da cenoura. Na próxima vez que tiver cenoura, talvez tu ofereça de novo, ele vai dizer que não. Na terceira vez, tu nem vai colocar no prato dele, porque tu já aceitou que ele não gosta. Quando tu for almoçar na casa de alguém, tu já vai dizer para essa pessoa, se tiver cenoura na mesa, que ó, ele não come cenoura. Se tu for no restaurante, tu não vai pegar a cenoura e colocar no prato dele. Então, tu desiste da cenoura. É um exemplo. Só que quando é um alimento, tudo bem. Aí começa com a cenoura, aí vai pro tomate, aí vai pro chuchu. Aí quando tu vai ver, quando tu começa a desistir dos alimentos, porque uma vez, duas, ele disse que não gostava e tu desistiu de colocar no prato dele, tu vai chegar naquela lista que eu falei lá no início que muitas mães têm de 10 alimentos que eles aceitam. E tu vai saber de cor quais são esses alimentos, e tu só vai se dar conta que teu filho tá seletivo, porque tu não sabe mais o que dá para ele comer. Só que se tu for pensar, ele começou aos poucos parar de comer algumas coisas. A gente não pode aceitar isso. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Meu filho, como eu falei, vai fazer 5 anos. Há uns meses atrás, ele decidiu, né, que ele não gostava de cebola. Ai, mamãe, eu não como comida com cebola. Pois sério, Pedro? Pois a mamãe nunca fez comida sem cebola. A mãe nem sabe fazer comida sem cebola. Ah, mãe, mas eu não gosto. Tudo bem. Eu tirei a cebola da comida? Eu deixei de colocar a cebola na comida? Não. Mas eu não vou comer. Filho, tu quer tirar a cebola? Tu tira, não tem problema. Ele já é maiorzinho, tá, gente? Tem 4 anos. Mas dá pra fazer isso com 3 anos, tranquilo. Então ele tirava no início, na primeira vez ele tirava a cebola. Deu a terceira vez, mais ou menos, ele já estava de saco cheio de tirar a cebola. E aí ele voltou a comer. Quer dizer, às vezes a gente valoriza demais esse não quero. Não é falta de respeito com o nosso filho. É que eles ainda não têm discernimento para saber o que é importante para eles. Então, disciplina positiva, valorizar a opinião deles, não quer dizer que eles têm que fazer tudo, não quer dizer que a gente não tem que conduzir, não quer dizer que a gente não tem responsabilidade como pais de oferecer uma alimentação saudável. Quanto mais tu valorizar o que ele não gosta, mais seletivo ele vai ficar. Aí eu brinco com o Pedro. Filho, hoje mesmo ele falou, o que ele falou que ele não queria? Aí ele falou da laranja. Ele tava com fome para voltar da escola, daí ele disse, mãe, posso fazer um lanchinho antes da janta? Eu disse, pode. Aí tinha banana, maçã e laranja. Daí ele comeu banana ontem, levou maçã de lanche, eu disse, filho, agora tu tem laranja para comer. Ah, mãe, mas eu não gosto de laranja. Mas filho, tu comia laranja, tá tudo certo. Mamãe, eu provei laranja uma vez, eu não gostei. Ele comia laranja até outro dia, tá? Só que daí ele decidiu que ele não gostava. Disse, filho, quantas vezes tu provou laranja? Eu provei uma vez, mãe, né? Na cabecinha dele, querido. Filho, então faz assim, lembra quantas vezes tem que provar um alimento para te dizer que tu não gosta? Tem que provar 10 vezes, né? Então, tu tem mais 9 vezes para provar. Se depois dessas 9 vezes tu provar, tu me disser que tu não gosta de laranja, beleza, a mãe não te dá mais laranja. Ele não comeu a laranja, tá? Hoje ele não comeu. Mas ele esperou mais um pouquinho e esperou a janta ficar pronta. Eu não substituí a laranja por um iogurte, por uma bolacha. Eu falei, eu estou passando pela seletividade também, tá? Então eu sei muita coisa que vocês estão passando na pele aí também, tá? O que acontece aqui? Deixa eu ver. Gurias, assim, eu entendo também que muitas vezes, como eu falei lá no início, a gente não é uma fase que passa de um dia para o outro. E muitas vezes a gente está de saco cheio. E muitas vezes a gente faz a comida que ele quer comer porque a gente quer ter uma refeição decente. A gente quer poder sentar na mesa comer sem briga, sem estresse. A gente quer, no mínimo, ter uma refeição, né, normal. E tudo bem tu fazer isso de vez em quando, tudo bem tu se sentir cansada, tá? Não é um problema. Só não pode fazer isso sempre. Porque assim, quanto mais tempo tu demorar para tomar uma atitude, pior vai ficar essa seletividade. Eu já atendi criança com 2 anos e meio que a única coisa que aquela criança comia, 2 coisas, era mamar e ela comia uma papinha da Nestlé de um sabor específico que eu não vou lembrar agora.
mas era uma papinha verde, tá? Só isso. Daí pra voltar, volta, dá pra voltar, tem um trabalho, dá pra voltar, claro que dá, mas precisa do empenho de todo mundo, tá? Então assim, se tu tá passando pela seletividade, tudo bem, tu tá cansada, tá estressada, às vezes tu dá um grito com o teu filho que tu fica mega culpada com aquilo, tá? Mas tem solução, tá? Tem que procurar e tem solução quanto pra isso. Isso é uma coisa super importante, ó. Nunca classifiquem, tá? Comidas como esse alimento faz bem e esse alimento faz mal, ou esse alimento é bom e esse alimento é ruim, tá? Por quê? Porque a gente coloca assim, a bolachinha recheada faz mal. Aí quando tu vai lá no parquinho no final de semana, tu leva de lanche a bolachinha recheada porque tu quer agradar ele. Ou ele vai na casa do amiguinho e ele pode comer a bolacha recheada. Então tem que ter um cuidado, que a gente não pode, estou falando com crianças maiores de 2 anos, tá? Não dá para classificar entre bom e mal. É importante classificar entre alimentos que tu deve comer todos os dias para ficar, né, para crescer, e alimentos que a gente come de vez em quando. Funciona muito melhor. Porque se tu classifica um alimento como mal e num momento especial tu oferece aquele alimento, dá uma confusão na cabeça da criança. Né? Porque ela gostou daquela comida, ela gostou daquele alimento. E uma questão é assim, ó, o seu filho em algum momento depois dos 2 anos de idade vai ter vida social, ele vai ter amiguinhos que comem guloseimas e ele vai comer guloseimas, tá? Ele vai comer um docinho, ele vai comer um pirulito, ele vai comer de vez em quando, mas já fica com esse conceito desde agora e deixa claro isso para ele. Tem comidas que se come todo dia, arroz, feijão, salada, fruta. Tem comidas que se come de vez em quando. Então, não é um problema de vez em quando ele comer um chocolate no final de semana, tomar um refrigerante no final de semana. Mas não pode ser rotina, tem que ser exceção. Isso é uma parte bem importante, a gente pode falar um pouco mais aprofundado sobre isso outro dia, tá? Eu vou contar para vocês a história do Pedro e do tomate. O meu filho também acho que faz o quê? 1 ano? Acho que ele resolveu, ele comia tomate, gente, assim, de comer que nem maçã, tá? Ele comia tomate cereja, ele comia tudo que era tomate, ele amava. Aí de um dia pro outro ele resolveu que ele não gostava mais de tomate. Não, mas não queria de jeito nenhum. Beleza. Eu não tirei o tomate da comida, então ele, né, no molho, assim, ele comia e tal. Só que a salada de tomate ele não gostava. Aí, depois de um tempo, né, vendo o tomate, a gente, filho, Deus colocava no pratinho dele, filho, tu come o que tu quer, tu não, nenhum momento se força a criança a comer, né? Mas o fato da criança deixar tu colocar a comida no prato, deixar colocar aquela comida que ela não gosta no prato, é um ponto super importante para aceitação. Então, não deixa de colocar alguma coisa que ele não gosta no prato dele, tá? Num primeiro momento ele pode, não quero comer, né, joga, tira do prato. É só tu deixar claro, tu não precisa comer. Tu come o que tu quiser que tem no teu prato. Tu não é, só vamos deixar o prato mais bonitinho. Aí o que acontecia? A gente sempre que tinha tomate colocava no prato dele. E aí ele começou assim, mãe, então eu gosto de tomate, mas sem a sementinha. Aí a gente tirava um pouquinho ali a sementinha, né? Aí depois ele foi voltando a comer tomate, né? Isso demorou quase 1 ano nessa brincadeira, tá? Só que nem sempre é rápido, por isso que eu quis mostrar pra vocês. O importante é ter essa continuidade, não assim, não gosta, então não gosta e nunca mais oferecer. Esse é um dos piores erros que a gente pode cometer, tá? De desistir. Foi um prazer estar com vocês de novo e a gente vai se falando. Sempre que tiver live, eu vou avisar vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima!